importante aqui, falando novamente da confissão de fé. É importante que vocês leiam, que vocês vejam ela antes do batismo, porque vocês vão ser perguntados na entrevista para a membresia se vocês estão de acordo com essa confissão de fé. O que é uma confissão de fé? É um resumo das doutrinas que nós cremos. É um resumo daquilo que nós professamos. É um resumo do cristianismo que nós seguimos. Então é muito importante que vocês leiam, compreendam. Na data da entrevista vai ser a hora de vocês poderem tirar dúvidas sobre o que é falado aqui, porque depois que vocês se batizarem, nós vermos a evidência de conversão, de novo nascimento em vocês, nós vamos esperar de vocês que cumpram os princípios que estão colocados aqui, de santificação, de doutrina coerente, de doutrina correta. Para ser membro, nós precisamos que vocês concordem com isso. Que também aprendam, como é a membresia da igreja na Bíblia, aquele livrinho que eu já falei semana passada. Se vocês não adquiriram, está lá, vendido a preço de custo na igreja. É importante que vocês leiam e também o que é uma igreja reformada, para que vocês entendam os princípios bíblicos de Deus para uma igreja. Como deve ser uma igreja que prega bem o evangelho, que evangeliza, que ensina a palavra de Deus, que edifica os membros. Tudo isso está colocado nesses 2 livrinhos aqui e na nossa confissão de fé, para nós podermos ter uma base, para podermos ter um padrão do que nós cremos e de como nós vivemos aqui na Aliança do Calvário. O último aviso que eu gostaria de dar é o seguinte: eu falei semana passada sobre a questão do testemunho de conversão. E deixa eu explicar isso um pouquinho melhor. O que nós esperamos? No dia que vocês forem entrevistados, nós queremos conversar com cada um de vocês e saber as evidências de salvação. Se vocês já passaram da morte para a vida, se sabem explicar o Evangelho e se sabem explicar por que foram salvos e do que foram salvos. O que a gente espera com isso? Você pode escrever isso num papel. Nós precisamos, na verdade, que seja escrito. Você vai pegar uma folha de sulfite, pode ser digitado ou pode ser escrito à mão, mas não mais do que uma folha de papel A4. Não precisa ser mais do que isso, uma folha de sulfite. Porque nós temos que ser capazes de falar a razão da esperança que está em nós. Por que fomos salvos? Quando isso aconteceu? Quais circunstâncias? Que vida vocês levavam no mundo e hoje não levam mais? Então vocês vão escrever esse testemunho simples, com as palavras de vocês mesmos. Não é um estudo bíblico, não é nada disso. É você contando o seu testemunho. É como você contaria o seu testemunho para um tio distante. O tio veio para casa, ele está ali na sua casa e ele quer saber, como é que você converteu, Carlinhos? Aí você vai contar para ele, minha conversão foi assim, assim, assado, e essa foi a minha transformação. E por isso que no testemunho da conversão sempre aparece o Evangelho, porque vai aparecer quando você compreendeu o Evangelho e quando Deus te salvou. Então, é importante você escrever isso, mas não mais do que uma folha. E se vocês já quiserem ir escrevendo, nós vamos agendar depois a entrevista. Como é que vai funcionar a entrevista? Vai ser individual, um por um, e nós faremos ela durante a semana e depois um dia concentrado aqui no sábado. O batismo vai ser dia 23 de agosto. Nós faremos a entrevista dia 25, no sábado aqui, para aqueles que não puderem vir durante a semana. Tem muitos aqui que já passaram pela entrevista quando foram na entrevista dos novos membros. E ali na entrevista acabaram descobrindo que tinham convertido depois que foram batizados. Vocês não precisarão passar de novo pela entrevista. Está lá, está direitinho. A única coisa que a gente precisa é do testemunho de conversão de vocês. Os demais, a gente tem os telefones, nós vamos ligar e nós vamos agendar. Se der para vocês serem entrevistados durante a semana, vamos fazer durante a semana, que fica mais fácil. Quem não der, fazemos no sábado aqui. Vamos estar no mutirão, sábado de manhã, dia 25 de agosto. E aí o batismo, dia 26. Tá bom? Vamos então para a aula. Hoje a nossa aula, ela envolve esse tema: igreja e membresia. A aula passada nós vimos como nós fazemos parte, como nós ingressamos na igreja do Senhor, através do arrependimento e fé, da conversão e com o sinal público da nossa conversão, o batismo. Nós vimos que nós passamos a fazer parte do povo de Deus, da igreja de Deus, somos membros quando nos batizamos e quando comemos de uma comida comum, que é a ceia do Senhor. Então nós participamos do mesmo ato, da mesma experiência, ordenança,
que é o batismo, e comemos uma refeição comum. Como o judeu comia no Antigo Testamento a Páscoa, nós comemos a ceia do Senhor, o pão e o suco de uva. Agora nós temos que ver o que é a igreja e como é a membresia na igreja. O que é a igreja, gente? Paulo explica para a gente. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Paulo achava tão importante Timóteo saber o que era a igreja, tão importante Timóteo saber como viver na igreja, como se relacionar na igreja, como cuidar da igreja, que ele não pode esperar estar presente com Timóteo. Paulo estava longe, provavelmente aqui ele estava na sua 4ª viagem missionária, indo lá para a Espanha, e Paulo não podia esperar muito tempo para falar com Timóteo. Timóteo, eu tenho notícias importantes para te falar, e eu preciso que você fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Eu preciso que você saiba disso. A igreja não é uma instituição secundária no Novo Testamento. A igreja não é uma opção. A igreja não é algo que nós vamos se a gente gosta, se a gente quer, se a gente está enturmado. A igreja não somos nós, em primeiro momento. Não tem como. Porque, olha só, o termo... Cadê? Depois eu volto aqui. O termo bíblico para a igreja é eclésia, no grego. E isso significa comunidade, congregação, é um ajuntamento. Não tem jeito de eu ser igreja sozinho. Não tem jeito de eu ser igreja só por mim mesmo. Eu preciso estar com outros crentes que creem na mesma coisa. Eu preciso estar com outros crentes que adoram o mesmo Deus, que servem o mesmo Senhor. Essa é a ideia bíblica de igreja. Não é a ideia atual. A igreja sou eu. Eu sou o templo do Espírito Santo e eu cultuo a Deus em casa. Isso é verdade, mas eu já expliquei isso na semana passada, que essa ideia Paulo utilizou para falar assim, cada cristão tem que ser santo. Cada cristão é uma parte, é uma pedra do edifício maior que é a igreja. Então, nós só somos igreja em comunidade, em congregação. Estamos juntos, cultuamos a Deus juntos, oramos juntos, participamos das coisas do Senhor juntos. E por que é importante saber como andar na casa de Deus? Os puritanos, eles tinham uma frase interessante, eles falavam um negócio muito interessante. Eles lembravam da família, e eles falavam assim, ninguém pode ter a Deus por pai se não tiver a igreja por mãe. Interessante eles falarem um negócio desse. Por quê? Deus é o nosso pai. Mas se nós temos um pai, quem tem pai, quem tem mãe vivo aqui, geralmente se reúne no domingo na casa do pai, vai lá comer, vai lá passar um tempo, os irmãos se reúnem lá. Isso é muito comum. Se nós temos a Deus por pai, devemos estar reunidos naquela congregação, naquela comunidade que ele instituiu, para lá sermos nutridos e cuidados. Então essa frase dos puritanos é uma frase interessante. Precisamos ter a igreja também em alta conta, estarmos juntos nela. Por quê? Porque Deus escolheu, através da igreja, sustentar e fazer permanecer sua revelação, sua verdade mais preciosa, o Evangelho de Jesus Cristo. A igreja, ela é aquela que mantém, que sustenta, que faz permanecer o Evangelho de Jesus Cristo. É aqui que é pregada a salvação. É aqui que é ensinado sobre o caminho do céu. É aqui que as doutrinas celestiais são descortinadas diante dos nossos olhos. É aqui que os mistérios de Deus são revelados para nós. Aqui, a revelação mais preciosa de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, é manifestado para as nossas vidas. A igreja também possui um padrão. A igreja não é qualquer coisa. Nós não podemos qualificar uma igreja. As pessoas alugou um lugar, colocou umas cadeiras, tem um culto lá. Aquilo ali faz uma igreja? Nós vamos ver que não. Nós vamos ver que a igreja é mais do que isso. A igreja é mais do que um salão, uma placa, alguém pregando. A igreja é mais. A igreja tem marcas distintivas dela. Marcas bem salientes, bem mostradas de quem ela é.
é uma igreja que tem as marcas de Cristo. É uma igreja que segue um padrão claro e definido por Deus. Não é o nosso padrão. Deus não deixou a gente fazer a igreja do jeito que a gente queria, do jeito que a gente achava que estava certo, do jeito que a gente acha que é melhor. Não. A igreja continua tendo o mesmo padrão, desde o Antigo Testamento até hoje. E esse, irmãos, é um grande problema das igrejas que nós temos hoje. Talvez é um grande problema das igrejas que muitos de vocês vieram, porque eram igrejas que não tinham o padrão bíblico, não tinham o padrão de Deus. Talvez não tinham o padrão de pastorado, como nós aprendemos hoje. Talvez não tinha o padrão de liderança masculina, como nós vimos hoje. Talvez não havia o padrão de membros salvos, de uma membresia regenerada, que é uma nova criatura, que é salvo, que anda com Deus. Talvez não tinha esses padrões todos. Então não pode ser igreja. Talvez não tinha um padrão de uma igreja que adora a Deus em espírito e em verdade, e não uma igreja que mais parece uma casa noturna. Eu estava indo embora ontem para casa. Saí daqui da igreja, do culto ontem, e fui para casa. Aí tem uma igreja aqui nessa avenida, igreja lá, a Fonte da Vida, e eu estava passando. Quando eu passei lá na frente, eu olhei, eu falei, Senhor da glória, mamãe me acorde. O que é isso aqui? Eles tinham alugado um escorregador gigante, colocado na igreja, tinha um punhado de gente fantasiado lá dentro, as luzes da igreja estavam desligadas, tinha luz verde, azul, do punhado de cor. Eu falei, gente do céu, o trem está indo embora mesmo, o trem está feio mesmo, porque eu me converti nessa igreja, nós viemos de lá, o pastor Paulo, eu, Cunha, nós nos convertemos lá. Gente, olha isso hoje, 16 anos, 17 anos depois, olha o que virou. E o que mais me impressionou, tinha um touro lá, um punhado de gente com chapéu, devia ser uma festa country, sei lá o que era, dentro da igreja. Isso não é igreja, isso não tem nada a ver com a igreja. Se vocês olharem a igreja Renascer, e vocês forem lá em São Paulo, vocês vão ver que eles colocam um ringue de luta, de jiu-jitsu lá dentro, de MMA. Você vai na Bola de Neve, e aí você tem batismo no toboágua. Gente, isso não é igreja, isso não é padrão da igreja do Senhor. Isso não transparece a seriedade que a igreja deve ter. Deus estabeleceu um padrão claro e definido. Qual que é a definição da igreja? Uma comunidade, uma congregação de todos aqueles, em todos os tempos, que foram alcançados pela revelação e pela salvação de Deus. Igreja universal, e não é a do Reino de Deus, não é a do Edir Macedo, não é a dele, não tem nada a ver com isso. A igreja universal que a Bíblia fala é a igreja que foi composta por Paulo. Paulo é irmão nosso. Por Maria, irmã nossa. É a igreja de todos os tempos, é a reunião, é a congregação de todos os crentes de todo o tempo. Por isso que Paulo pode falar, lá em Romanos capítulo 6, o crente Abraão estava na igreja, Abraão estava no povo de Deus. Nós estamos unidos, vinculados com Abraão, com Isaac, com Jacó, com Davi, fazemos parte da mesma igreja. Quando a gente chegar no céu, daí fala, não, eu sou membro. Não, eu também sou membro da Igreja Universal. Essa é a ideia. Pessoas de todos os tempos que foram alcançados pela revelação e pela salvação de Deus. É a igreja invisível, é a igreja mística, é a igreja composta de todos aqueles que foram eleitos antes da fundação do mundo para serem santos e irrepreensíveis em temor diante de Deus. É o povo de Deus, aqueles que foram salvos, aqueles que têm a vida de Deus permanecendo neles. Essa é a revelação geral, a definição geral. Definição particular do que é a igreja. Um grupo local, a igreja local, de pessoas reunidas, que passaram pela mesma experiência de fé. Vocês podem ver que desde a aula passada eu estou batendo nessa tecla. Conversão cristã. Só faz parte da igreja pessoas que converteram. Nós não temos simplesmente frequentantes, membros que foram batizados, pessoas que um dia levantaram a mão e aceitaram Jesus, mas que não dão evidência de salvação na sua vida. Nós temos um grupo local de pessoas reunidas em torno de uma mesma experiência espiritual. Foram convertidas, amam a Deus, amam o Senhor Jesus. E como é que eu sei disso? Elas continuam dando testemunho de vida e de serviço a Deus. Continuam dando testemunho de que
têm santificação nas suas vidas, que servem a Deus, que atuam na casa do Senhor com amor, com zelo e com dedicação. Que tipo de pessoas compõem a igreja? O que a igreja espera de vocês que querem se batizar e que querem se tornar membros dela? Que tipo de pessoas vocês precisam ser para compor a igreja? Pessoas que foram separadas do mundo. É o requisito principal. Essa aqui é a vara, que ou a gente passa por ela ou nós não passamos. Essa aqui é a medida que a gente tem que passar. São pessoas que foram separadas do mundo. Pessoas que foram santificadas. Pessoas que passaram por uma experiência de conversão verdadeira. São estrangeiros, peregrinos no mundo. São de outro reino, têm outra vontade. Veja só Colossenses 1,13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Você foi liberto dos seus pecados? Você foi liberto das transgressões que antes faziam guerra contra o seu coração? Ama as mesmas coisas? Ainda gosta de frequentar os mesmos lugares? Ainda tem os mesmos valores? Vive pelos mesmos ideais e objetivos? Talvez não foi salvo. Não é uma pessoa que foi separada do mundo. Queridos, isso aqui é o ponto. Nosso grande ponto aqui não é dar aula para vocês e derramar todo mundo lá na água. Nós queremos saber, são salvos. Pessoas que foram libertadas. A palavra liberdade aqui dá a ideia de alguém que abriu a porta de uma cadeia, que soltou uma algema, que cortou uma corda. Você ainda é acorrentado a algum pecado? Algum pecado ainda te escraviza? Você ainda tem algum pecado como estilo de vida? Ama o pecado, não pode viver sem ele. Ele é o seu Senhor que te governa. Não foi libertado. Não é estrangeiro no mundo. Não é um peregrino no mundo, pelo contrário. Vive à vontade no mundo. Qual que é a ideia de ser peregrino e estrangeiro? Isso aqui não é minha terra. Não são meus costumes. O mundo, esses sabores, não são os meus sabores. Não são os meus gostos. Eu estou longe de casa. Eu estou longe do lugar que eu tenho liberdade. Ou não? O mundo ainda é uma alegria para você. Nossa, pastor, se eu quer ver eu ficar feliz, quer ver eu ter liberdade, é no mundo. Tem coisa errada. Tem coisa que não está certa. Porque se você ainda é amigo do mundo, pode anotar esse versículo para você ler depois. Tiago 4,4. Não sabeis, adúlteros e adúlteros, não sabeis vós que a amizade com o mundo é inimizade para com Deus? E todo aquele que é amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus? Será que tem pessoas aqui no nosso meio que ainda são amigas do mundo? Ainda são amigas da sensualidade, amigas da mentira, amigas dos lucros indevidos, do furto, amigos da vaidade, da irresponsabilidade, da soberba? Se essa é a sua amizade, talvez não há amizade de Deus em você. Que mais? Que tipo de pessoas que formam a igreja? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você deixou as trevas? As trevas te deixaram? Você vive uma maravilhosa luz de verdade, de cumplicidade com o seu esposo e a sua esposa. Não existem coisas encobertas, guardadas, escondidas. Sua vida, para usar um ditado que as pessoas usam hoje, é um livro aberto que todo mundo pode ver. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros, que sois, a vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma. Como é que é? Ainda ama o mundo? Ainda tem prazer nas paixões carnais? 1 Pedro 2, 9 e 11. Está mostrando para nós qual que é o padrão de um membro da igreja. São pessoas que são separadas, até mesmo da família de sangue. Isso aqui é importante ser falado. Irmãos, para seguir a Cristo, muitas vezes, nós abandonamos família de sangue. Muitas vezes, para servir a Cristo, foi o que Jesus falou aqui, Mateus 10, 34. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Senhor,
a sua família te persegue, aqueles que não são cristãos na sua casa viraram as costas para você, isso aqui é uma marca de alguém que é um membro verdadeiro da igreja. Às vezes essa pessoa vai ter comunhão melhor com um amigo, com uma amiga, com o irmão da igreja, do que com o próprio irmão de sangue, do que com o próprio pai, a própria mãe, do que com os próprios filhos. Às vezes os irmãos da igreja vão te compreender e vão entender melhor a sua vida do que os próprios outros. Se você passa por isso, não estranha. Não ache que isso é estranho, isso é verdadeiro, isso é comum. Isso aqui estava na vida do povo de Deus. Gente, quem disse isso aqui foi Jesus. Ele falou, eu não vim trazer paz na terra. Jesus sabia que o evangelho dele iria unir pessoas na igreja em torno de uma mesma experiência de conversão, mas que o evangelho iria desunir pessoas de laço de sangue, porque essas pessoas não tinham nascido da água e do Espírito, porque essas pessoas não eram convertidas e por isso elas não poderiam permanecer entre si. Isso aqui é uma marca muito grande de um cristianismo verdadeiro. Se a pecaminosidade e se o mundanismo da sua família às vezes promove divisão entre vocês. Não estou falando aqui que nós devemos brigar com a família, não estou dizendo aqui que nós devemos ser pessoas intratáveis e pessoas que a família tem problema, não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo que muitas vezes, para seguir a Jesus, você vai ter que comprar briga em casa, vai ter que comprar briga com pai e mãe, briga com irmãos, briga com tios e parentes, vai ser visto como o patinho feio da família, como o esquisito, como o estranho, como o santarrão. Isso é verdade. Jesus nos alertou. O que mais? São pessoas que foram separadas do mundo, mas são pessoas que não vivem separadas. Elas foram reunidas em torno de Cristo. Cristo é o padrão da unidade delas. Cristo é o padrão do vínculo entre elas. Elas foram reunidas em torno da pessoa de Cristo. Cristo é o que nos mantém juntos. São pessoas que foram unidas, a palavra dá a ideia de atadas, coladas, agrupadas uma na outra. Veja só o texto. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Paulo, isso aqui está falando de quando Paulo chegou em Jerusalém, depois de ele ter se convertido. Quando ele chegou lá, o que ele procurou fazer? Juntar-se. A palavra no grego significa colar. Paulo quis colar em Pedro. Pedrão, vamos comer junto? Pedro, tá doido, você matava crente. Tiago, vão ter uma comunhão na sua casa? Na minha não, nem na sua. Eu não vou lá de jeito nenhum, você mata os cristãos. João, vamos orar junto? Tá doido, orando com o inimigo? Eu não. Paulo queria colar neles. Paulo queria estar perto dos discípulos. Gente, isso aqui é uma marca de crente. Crente que vem na igreja só domingo. Não é isso que nós esperamos de vocês que querem ser membros da Igreja Aliança do Calvário. Esperamos pessoas que vão estar envolvidas com a vida da igreja, que vão cultuar juntos, estar juntos aqui para orar, para chorar, para rir, para se alegrar. Nós vamos estar juntos. Paulo quis colar nos discípulos, está junto deles. Atos 2,42, perseveravam na doutrina dos apóstolos e na koinonia, comunhão, no partir do pão e nas orações. Eu quero estar perto dos irmãos. E, gente, isso é uma coisa que eu escuto demais nos aconselhamentos pastorais aqui, os outros pastores também. Ai, pastor, eu não consigo me envolver com os jovens da igreja. Ai, pastor, eu não consigo ter comunhão com as pessoas. Eu não consigo falar com as pessoas. Tem coisa errada nisso daí. Você tem algum amigo na escola? Tem. Você tem algum amigo no trabalho? Tem até. E você não consegue ter um amigo no meio do povo de Deus? Então talvez o problema é você. Talvez os assuntos do povo de Deus não interessam para você. Talvez o jeito que o povo de Deus vive não é o jeito que você quer viver. Então talvez esse é o problema. Não estou falando aqui que você tem que ser o descolado, o boa praça, a amiga de todas. Não é isso que eu estou dizendo. Existem temperamentos e pessoas mais tímidas. Mas se você já está aqui na igreja há alguns meses, há algum ano, alguns anos, e não conseguiu desenvolver proximidade com os irmãos da igreja, jogar um futebol junto e tomar limonada junto, tem alguma coisa errada? E se você consegue fazer isso muito bem com o povo ímpio lá de fora,
tem alguma coisa muito errada. Analisa isso. Gente, essas aulas eu estou aqui só para deixar vocês pelados. Com toda sinceridade, eu estou aqui para expor. Eu estou aqui para mostrar, é ou não é? Aconteceu ou não aconteceu? Pessoas que não estão juntos, em comunhão com outros irmãos. E isso aqui não significa que foi na casa de todo mundo da igreja, não tem nada a ver. Mas que tem comunhão espiritual com outros irmãos. Que consegue falar, se forem jovens, com os demais jovens. Tem alguma coisa muito errada. Porque não é esse o padrão da igreja. O padrão da igreja é unidade na diversidade. Gente, a igreja tem que ser assim. Quando eu fui com o pastor Paulo, na igreja do David Wilkerson, tem um banner na frente dela escrito assim: mais de 100 nacionalidades adorando juntas a Deus. Nossa, que coisa gloriosa. Gente lá de tudo qualquer lugar do mundo. Nova York é uma cidade assim, São Paulo é uma cidade assim. Gente de tudo qualquer lugar do mundo. E elas conseguem ser membros de uma igreja. Isso é serviço coral, Jéssica do céu. Conseguem ser membros de uma igreja. E elas são totalmente diferentes. Uma senhora que eu estava sentada lá, que eu sentei no culto, aquela senhora lá, o jeito dela, ela estava vestida com um chapéu gigante, com a pluma saindo do chapéu, e falando alto, e eu olhei assim e falei, nossa, que mulher diferente. Aí ao mesmo tempo fui conversar com outros irmãos da igreja, e irmãos que trabalhavam em banco, irmãos que trabalhavam em segurança, irmãos que trabalhavam em tantas áreas diferentes, e cada um diferente do outro, mas conseguiam cultuar junto a Deus. Isso é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo é essa unidade na diversidade. Ela não é unida em similaridade de raça, sexo, faixa etária, condição social, não. É que o rico consegue conviver bem com o pobre. Um dos pastores, dos presbíteros da igreja lá do David Wilkerson, ele era o diretor da AXA. AXA é a agência mundial que faz seguros para a Visa. Cartão de crédito, Visa. Ele era diretor disso. Falei, gente do céu. Aí ele, antes de aposentar, virou investidor na Bolsa de Valores de Nova York. O homem era riquíssimo. Se você vê o jeito que ele tratava os outros irmãos, estava lá junto com eles, conversava. O zelador da igreja do David Wilkerson era ex-traficante de drogas da Colômbia. Ele tinha virado zelador da igreja. Gente, é tão fantástico ver esses negócios. É tão fantástico ver essas coisas no meio da igreja. A igreja precisa ter essa diversidade. Precisa ter esse tipo de diferença de faixa etária. Mais velhos, mais novos. Pessoas que estão chegando agora. Pessoas que já estão andando há mais tempo. Pessoas que conhecem melhor a doutrina. Pessoas que estão aprendendo a doutrina cristã. Pessoas que já são casados e têm filhos e recebem solteiros em casa para ter comunhão com eles. Precisa ter esse negócio, esse link de uma geração cruzando e recebendo a outra, de uma geração de pessoas mais velhas recebendo mais novos, para compartilhar dessa vida em comunidade. O jovem precisa conviver com pessoas mais velhas, que reclamam de dor aqui, tem que tomar o remédio aqui, o remédio ali. Vocês precisam saber do que é isso, para vocês não envelhecerem com a expectativa errada da vida, e para vocês saberem ter misericórdia com quem sofre. Os mais velhos precisam receber os mais novos em casa, para receber um pouco de ar fresco, para receber um pouco de vida, de energia. Talvez está muito embolorado, leva os jovens para sua casa, deixa os irmãos ir lá, comer, você tem um momento alegre, isso refresca, refrigera. É importantíssimo, gente, necessário para a vida cristã, formados de tudo com que jeito. Elas não vão apenas, está tudo errado isso aqui. Elas não apenas participam passivamente da igreja, mas querem se tornar parte do povo de Deus, estão envolvidas umas com as outras, estão juntas umas com as outras, sabem das necessidades que um ou outro tem. Irmãos, nós precisamos saber disso na membresia da igreja. Às vezes você bateu o carro, aí bateu, deu aquela amassada na pintura, aí você vai lá, aí depois vem comentar com a gente no aconselhamento pastoral, puxa, pastor, eu bati o carro, ficou tão caro, levei lá na funilaria. Não, mas tem um irmão na igreja que é funileiro, o cara trabalha em tal loja, ele faz serviço na casa dele. É mesmo, pastor? Nossa, eu levei lá na loja que ele trabalha, ia ficar 40% mais barato com o irmão. O irmão não conversa, não sabe. Não, pastor, rasgou ali a braguilha, rasgou o zíper, deu problema. A irmã é costureira, ela te ajuda.
A irmã faz bolo gostoso para a festa de aniversário do seu filho. Tem que conhecer o que cada um faz. O irmão pode te ajudar numa faxina, o outro irmão trabalha com tal coisa e te arruma um emprego. Tem que conhecer, envolvimento. E esse envolvimento, gente, não começa só entre nós, os pastores, porque não adianta só eu ir na sua casa, só você vir aqui e eu te aconselhar. Precisa ser horizontal, entre um membro e outro da igreja, para gerar essa proximidade, um sabendo o que o outro faz. Isso é importante. Elas vivem, os irmãos na igreja, vivem uma colônia do céu aqui na terra. É uma colônia. Você já viu comunidade japonesa lá em São Paulo? Eles têm um bairro só deles, chama Liberdade. Vai lá para você ver. As ruas é diferente, a iluminação é diferente, o jeito das pessoas conversar é diferente. Parece um mini Japão. É um mini Japão lá dentro de São Paulo. Tem restaurante japonês, os velhinhos japoneses andando. Você vai achar uns bonsaizinhos andando lá de 110 anos. Está tudo eles lá. É a comunidade deles. É o jeito que eles vivem. Se você vai para fora do Brasil, em cidades muito povoadas por brasileiros, Nova York, Londres, sempre tem a comunidade dos brasileiros. Você sempre vai achar uma churrascaria. É uma colônia de brasileiro morando no exterior. Isso é normal de acontecer. Os crentes na igreja, eles são uma colônia do céu aqui na terra. Um povo que não é maldizente um contra o outro, fofoqueiro, divisionista, contencioso, brigador. Não, eles fazem de tudo para viver em colônia, para viver em harmonia. Não acaba o culto e eles vão embora fazer o que desejam. Eles não vêm para frequentar uma palestra e eles são uma plateia. Não, nós não estamos querendo frequentadores aqui na Aliança do Calvário. Queremos membros. Queremos pessoas que estão aqui envolvidas, ombro a ombro, que nos ajudam na limpeza do templo, que colaboram conosco para construirmos um novo templo, nessa empreitada do Colégio William Carey. Pessoas que estão juntas, que estão ali sendo dirigidas por pastores, mas que estão trabalhando juntos, que estão trabalhando unidos ali. Isso é importantíssimo. Não estão, cada um, buscando seus interesses próprios. Não estão na igreja para ver a vantagem que vão levar. Eu quero ver o que eu levo. Aí naquela igreja lá é bom, eles visitam a gente, dá roupa para a gente, conversa com a gente se sente amado, cuidado. Mas o que você dá para a igreja? A Bíblia fala que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Os talentos que você tem, você usa eles para a igreja? Agora mesmo vamos ter que começar uma reforma lá no Colégio William Carey. Tem pessoas dispostas a ser voluntários nossos e contribuir com a mão de obra, mutirão no sábado, fazendo alguma coisa? A gente precisa disso. Quando a gente montou o colégio, precisava de marceneiro. Muitos irmãos aqui da igreja que trabalham com isso nos ajudaram. Precisava de pedreiro, eles nos ajudaram. Precisava de gente para poder nos ajudar também na parte financeira. Muitos irmãos ajudaram. Quando a gente estava reformando aqui na igreja, uma das coisas que eu mais fiquei feliz foi um dia. A gente fez um mutirão aqui, e eu vinha junto para ajudar o mutirão, o pastor Paulo às vezes vinha aqui também, o Cunha vinha também, e a gente estava aqui fazendo as coisas. Um dia, a irmã de um dos irmãos que estava ajudando aqui como pedreiro, ela fez uma fornada de rosca, e trouxe para os peão tudo aqui comer. Além de eu gostar de rosca, por isso que eu gostei, mas eu gostei de ver a disposição da irmã. Ela falou assim, olha, colher de pedreiro eu não pego, virar massa não dá, mexer concreto eu não consigo, mas eu faço rosca gostosa. Come, gente. Gente, isso é tão importante, isso está na Bíblia. Mulheres que lavaram os pés dos santos, que auxiliaram Jesus no seu ministério cotidiano, cozinhavam para Jesus, lavavam a roupa para Cristo. Eu lembro de uma vez, eu já estava convertido há um tempo, e numa visita com o pastor Paulo, deu um problema lá, a gente estava visitando um rapaz que era drogado, e ele partiu para cima do irmão dele, quis bater no irmão dele, a gente teve que segurar ele. E aí o pastor Paulo segurou, eu segurei também, e aí ele machucou o irmão dele, sangrou, e minha roupa manchou de sangue. E eu falei, meu Deus, eu não sou casado ainda, então não tenho uma servinha para lavar minha roupa. Eu não sei lavar roupa.
O que eu vou fazer? Tinha uma irmã na igreja. Eu falei, se eu levar essa roupa aqui manchada de sangue para minha mãe lavar, e ela não é crente, a avó falou assim, menino, você está doido? Pastor é perigoso, você chega em casa manchado de sangue. Tinha uma irmã na igreja que ela era boa para lidar com roupa e as coisas. Eu dei minha camisa para ela, ela lavou, tirou a mancha de sangue, passou, chegou em casa. Mas minha mãe é esperta, Daniel, quem que lavou essa camisa? Eu falei, não, mãe, deu tudo certo. Porque minha mãe era terrível. Mas assim, um ajudando o outro, fazendo uma coisa pelo outro. Isso é muito importante. Não há nada tão simples que você faça que você não pode ajudar os outros irmãos na igreja. Uma comunidade, uma colônia de irmãos na terra. Vamos avançar. E por isso aqui eu vou passar bem rápido, nós já encerramos. Há comparações, ilustrações da igreja no Novo Testamento. Gente, Jesus, ele é muito inteligente, a Bíblia é muito inteligente. Ela sabe que a gente aprende por comparação. Ela sabe que a gente aprende por exemplo. Então a Bíblia usa vários exemplos para comparar a igreja, para mostrar assim, a igreja é desse jeito. E olha só os exemplos que são usados. Ela compara a igreja com sacerdotes, com o exército santo, que representa Deus na terra. O que é um exército? Disciplina, ordem, hierarquia, submissão, todos unidos num alvo, num objetivo comum, lutando pela mesma bandeira. Essa é a igreja. Nós somos um sacerdócio real, raça eleita, nação santa, povo adquirido de Deus, povo de propriedade exclusiva de Deus. Isso aqui nos passa a ideia de um exército, estamos todos juntos, lutando pelo mesmo ideal, sem divisões. Outra comparação, a igreja é comparada com uma noiva. Ela está preparada, santificada para o casamento com o seu esposo, o Senhor Jesus. Uma noiva que está se preparando para se entregar para o seu noivo, para Cristo. Então isso aqui dá a ideia de pureza, de santidade, de separação, de um amor e de uma expectativa ardente pelo Senhor. A igreja é uma noiva. A igreja é um rebanho de ovelhas. Ela está junto e em torno de um pastor. Está reunida em torno de Cristo, em torno dos pastores da igreja local. É um rebanho de ovelhas sendo cuidado. A outra representação, a igreja é como uma videira. O que é uma videira? É a árvore que produz uva, é a videira. Ela depende do tronco principal para produzir os frutos. Gente, o exemplo da videira, e isso aqui eu vou demorar só um pouquinho, é importante por quê? Porque a videira, ela é mais ou menos igual a um pé de maracujá ou um estaleiro de chuchu. Quem já viu essas coisas plantadas entende. Vai procurar na onde que nasce a primeira rama do maracujá. Vai procurar na onde que está o pé do chuchu. Está em algum lugar na terra. Mas ele esparramou. E ele esparramou tanto no estaleiro, esparramou tanto numa cerca, que você não consegue achar direitinho, mas na onde que isso aqui está conectado? A videira é assim. A videira é um tronco, ela tem um tronco, e ela vai crescendo. E para poder produzir uva, a árvore que produz uva, a videira, ela não é igual uma mangueira, não é igual um abacateiro, que ela tem um tronco grosso, ela esparrama e aí os cachinhos de uva ficam tudo lá. Não, ela precisa se esparramar. Ela precisa pegar uma área bem grande para produzir, porque o cacho de uva pesa, tem cacho de uva que pesa 500 gramas. Então ela tem que esparramar para produzir bem e não cair o cacho de uva. Qual que é a ideia? Nenhuma videira existe só por causa dos ramos. Existem videiras, gente, você vai em lugares que tem plantações de uva, o sul do Brasil tem muito, você vê lá assim, videiras gigantescas, é muito grande, a videira às vezes, que o pé dela está aqui e os ramos estão lá no final da igreja, 30 metros de extensão. Aí você olha e fala assim, mas cadê o pé desse negócio? A videira fica viva por quê? Cai água na folha e ela vive? Não, ela é sustentada pelo tronco. Tem um tronco, em algum lugar daquela videira lá, daquele tronco passa os nutrientes e chega 30 metros depois, lá na uva que está sendo produzida. Por isso que Jesus, em João 15, do 1 ao 7, usou tanto essa imagem. Eu sou a videira, vós sois os ramos. O ramo não pode dar fruto se não estiver ligado na videira. Uva, bonito, está longe do pé, ninguém conhece o pé da uva, só vê as uvas lá. Mas a videira é importante, a videira é necessária. Sem estar conectado com o tronco, não tem vida. Rapidamente morre e seca.
Por quê? A videira, ela é uma árvore que ela não tem galhos grossos. Os galhos dela são sempre fininhos. Se aquele ramo desconectar lá do tronco da videira, ele morre rápido. Ele não consegue receber muito nutriente, ele morre rápido. Então a videira é uma árvore muito frágil, que tem que estar bem conectada com o tronco. Assim a igreja. Estamos conectados com Cristo e uns com os outros para permanecermos vivos. Quinta figura da igreja é uma família, é um lar, onde se desfruta de amor, de respeito, proteção, correção e sustento. É um lar, estamos juntos, somos irmãos, chamamos uns aos outros de irmãos, porque aqui nós temos proteção, porque aqui recebemos amor, porque aqui desfrutamos de um relacionamento de respeito uns pelos outros, somos corrigidos, ninguém faz o que quer numa família, somos sustentados. Isso é importante. Sexta imagem, um corpo humano. Essa imagem aqui é belíssima do apóstolo Paulo, 1 Coríntios 12, do 12 para frente, você pode ler depois. Corpo humano, ele sobrevive e cresce em razão da unidade de todos os órgãos diversos. São diferentes órgãos, é uma pele, um coração, um fígado, um baço, rins, estômago, órgãos reprodutores, todos eles diferentes e são necessários para manter a vida. Cada pessoa na igreja é importante. Cada membrozinho é importante, dos maiores aos menores. Cada um tem a sua função bem marcada, delimitada no corpo de Cristo. Gente, isso é tão importante, isso é tão necessário, um corpo humano. Por isso que as brigas e divisões na igreja é ridículo, é patético. Porque se você tem briga e divisão na igreja, é como se você, no seu corpo, esse dedinho aqui dá um trabalho para cuidar dele, passa a faca. Você vai ver, você não vai berrar umas 2 semanas. Se talvez não dá até tétano em você, você não morre. Eu não estou querendo mais esse nariz aqui não. Corta ele então. Essa orelha aqui é muito grande, dá trabalho. Corta para você ver. Corta os menores membros para você ver o problema que você não vai ter no corpo. Corta um braço para você ver a dor e a dificuldade que o corpo não vai sentir. Cada membro é importante. Sétimo, é um edifício. A igreja é comparada com um edifício de um templo. Várias pedras que foram cortadas, retiradas do mundo, foram polidas e depois colocadas no local onde o Espírito habita e é adorado em conjunto. A igreja não é uma pedra só, a igreja são várias pedras. Pedro vai falar disso, Efésios vai falar disso. É um edifício construído pela união de várias pedras juntas, de várias pessoas conjuntamente, unidas, uma cooperando com a outra, para que todo o edifício da igreja seja montado. São figuras belíssimas, são ilustrações fantásticas do Novo Testamento, mostrando quem somos nós. O que eu gostaria que vocês guardassem dessa aula de hoje? Precisamos estar juntos. Igreja não é um por si, Deus por ninguém. Igreja é um por todos e todos por um. O lema dos 3 mosqueteiros. Igreja é um ajudando o outro. Igreja é um próximo do outro. É um socorrendo as necessidades do outro. É um conhecendo o outro, desenvolvendo amizade com o outro. Só que essa amizade só é possível em pessoas que foram salvas. Como andarão 2 juntos, estando em desacordo? Não tem jeito. Como é que a gente vai ter unidade na igreja se a igreja não é formada por pessoas salvas? Não vamos entender as mesmas coisas, não vamos ter os mesmos valores. A vaidade logo vai falar mais alto. Os desejos, as ganâncias, as vaidades do mundo logo vão causar divisão. Não, precisamos de um povo salvo, que está disposto a passar por cima de injustiças, passar por cima de dificuldades, passar por cima de mal-entendidos, passar por cima até mesmo de serem tratados maus por outros irmãos ou até por nós, pastores. Não somos justos, não somos impecáveis. Pessoas que estão dispostas mais a perdoar, mais a andar a segunda milha, mais a amar. Isso é igreja. Se não tiver essas coisas, a gente não temos igreja. Eu vi ele pecar. É mesmo? Você só não viu Jesus pecar, santo. Mas você vai ver, os outros pastores você vai ver, nós vamos falhar. Agora, pessoas que estão dispostas a passar por cima da transgressão. Não, mas não podia ter errado comigo. Não? Erraram com o seu Senhor, erraram com Jesus. Não vão errar com você? Claro que vão errar, claro que vão falhar.
Essas são as imagens da igreja e esse é o tipo de membresia que nós esperamos aqui na Aliança do Calvário. Na aula que vem, eu vou falar sobre o custo do discipulado, o custo de seguir a Jesus, e é a nossa última aula. E aí na aula que vem eu vou apresentar para vocês, no final da aula, o pacto de membresia. Qual é a aliança, qual é o vínculo, qual é o compromisso que nós temos um com os outros aqui. E aí nós vamos falar do nosso pacto de membresia. Quando vocês forem passar pela entrevista, vão assinar e confessar a nossa confissão de fé e aceitar também o nosso pacto de membresia. As responsabilidades que nós temos que ter um com o outro, os membros com os pastores com os membros e nós com Deus. Aí, na aula que vem, a gente vai apresentar isso tudo e vai ficar claro. Tá bom, meus queridos? Irmãos, por hoje é isso. Todos assinaram a lista? Todos preencheram? Deu tudo certinho? Então depois devolve ela aqui para mim. Estamos encerrados. Até a noite no culto às 7.